Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e hoje é o nosso 37º dia que nós estamos tratando aí sobre ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. Nós nos propusemos no início, 40 dias, tratando sobre ouvir a voz de Deus, buscar palavras de Deus que geram esperança no nosso coração ali nos Salmos. E nós estamos hoje no 37º dia. Então está pertinho de acabar a série, mas eu creio que tem sido bênção na minha vida e na sua vida. Eu quero ler um salmo hoje, que é o salmo de número 28. Eu vou ler alguns versículos. Vou ler versículo 1 e 2 e depois ler o versículo de número 6 até o versículo de número 9. Então, salmo 28, 1 e 2 e depois 6 a 9. Diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Muito curioso esse salmo, Porque quando você começa esse salmo, a leitura dele, você vê que o salmista está clamando e dizendo a Deus, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, não se faça de surdo, Às vezes é estranho falar essa expressão, se dirigir a Deus falando que Deus é surdo, mas é no sentido, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Lá para o judeu, no Antigo Testamento, quando a Deus não respondia, era como se fizesse surdo. E o não ouvir de Deus significava que o sentimento que você tinha sido esquecido. E aqui ele diz, Senhor, o Senhor se fez surdo para comigo. Só que aí lá do 6 em diante ele diz, eu louvo a Deus, bendigo o Senhor, porque o Senhor ouviu a minha voz e clamou. Então o que a gente vai perceber nesse salmo? Vamos perceber que esse salmo, na verdade, ele foi escrito, uma parte num determinado momento e a outra parte num outro momento. Ele começa o salmo num momento de crise, de dificuldade, e depois ele com certeza, ele orou, clamou ao Senhor, aí Deus respondeu, aí depois ele vem e faz a segunda parte do salmo. Porque exatamente no começo ele diz que Deus não ouve, parece que Deus está surdo, lá no 6 em diante ele diz que Deus ouviu, que Deus respondeu. Então esse salmo, ele com certeza podíamos dizer que foi um período da vida aí do salmista, que no caso Davi, alguns até creem que é um momento que ele estava numa guerra, fugindo do exército de Absalão, mas o salmista começa descrevendo uma situação muito crítica. Eu quero descrever essa situação que ele se encontra, porque muitas vezes nós que estamos aí participando desse momento devocional, passamos situações que nós dizemos, olha, isso lembra a experiência que eu estou vivendo, algo que eu vivi na minha vida. Aqui o salmista diz, a ti clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo. Quantas vezes na sua vida você já teve aquela sensação de que Deus não está te ouvindo? Não é pecado ter essa sensação, não é pecado. Isso é um sentimento que nós temos. E não é pecado você chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou sentindo isso, não é pecado. Isso é um sentimento e Deus conhece o nosso coração. Agora lá no meu íntimo, no seu íntimo, onde a fé que Deus colocou, lá a gente sabe que Deus está ouvindo. Senão eu não ia nem falar para Deus, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Se eu estou falando já para Ele, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, é porque eu sei que Ele está me ouvindo. Mas o sentimento que nós temos na nossa alma muitas vezes é de que Deus não está nos ouvindo. Talvez você está passando um momento assim, talvez você já passou um momento assim, talvez você venha a passar um momento assim. Que você está orando, a situação está difícil, parece que Deus não está ouvindo. A resposta não vem. Como lidarmos com isso? Vamos descrever a situação aqui do salmista um pouco mais. Aqui ele diz, Senhor, se o Senhor se calar, se o Senhor se calar, se o Senhor não me ouvir, eu serei semelhante aos que descem a cova. A linguagem ali era o Sheol no Antigo Testamento. O Sheol era o lugar lá embaixo.
né? Era o lugar dos mortos, mas o lugar lá embaixo, onde não tinha esperança. Quem descia ao Sheol, na visão deles, não tinha mais esperança. Descia à sepultura, não tinha mais esperança. E aí vem esse momento, né, que nós percebemos que o salmista está vivendo um momento muito crítico na vida dele. Ele disse: Senhor, se o Senhor não fizer algo, se o Senhor não fizer algo urgente, né, se o Senhor não fizer um milagre de uma maneira urgente, Senhor, Deus, eu estou me sentindo como aqueles que estão descendo a cova, não vai ter mais esperança para mim, estou acabado. Então tenta perceber a situação que o salmista se encontra, né? Analisa se você em algum momento não passou ou está passando por uma situação assim, que você chega e diz: Senhor, se o Senhor não me socorrer, não tem mais esperança, né? E aí ele continua, ele diz: Deus, ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as minhas mãos para o santuário. Então, quando ele diz: Senhor, ouve quando eu clamar por socorro. Esse clamar por socorro, né, a ideia lá no texto, significa: Senhor, ouve a minha oração quando eu estou, ó Deus, clamando por urgência. Né? Esse clamar por socorro não é simplesmente clamar. Clamar por socorro aqui traz a ideia de que você está clamando por urgência. Socorro não é uma palavra que a gente usa normalmente, né? Então, por isso que aqui na tradução portuguesa usou a palavra clamar por socorro. Socorro não é uma coisa que você usa constantemente. Clamar, você pode até clamar, chamar alguém, falar pelo nome, mas quando você está no desespero, aí você pronuncia aquele socorro, né? É porque a situação chegou que tem que ser urgente, não dá para esperar mais, né? E aqui o salmista está dizendo: Senhor, ouve quando eu clamar por socorro, porque Deus tem que ser urgente, não dá mais para esperar. E aí ele diz: quando eu erguer as mãos para o santuário. Deus, me ouve quando eu erguer as mãos para o santuário. Você já viu uma criança pequena, né, que ainda está se firmando nos seus pés, andando, quando ela se vê com medo, desesperada, ela levanta os braços, levanta as mãos para o pai ou para a mãe, ela levanta os braços pedindo para pegá-la, tomá-la no colo, para levantar ela, tirar ela daquela situação, né? Se uma criança está sendo atacada, tendo alguma ameaça no chão, algum medo, ela vem correndo, estende os braços, levanta as mãos para o alto, né, dizendo para o pai ou para a mãe: olha, me pega, me tira daqui, né? Então esse levantar as mãos para o alto aqui, nesse versículo, não é levantar as mãos para o alto de adoração. Aqui é levantar as mãos para o alto pedindo socorro. Eu estou estendendo as minhas mãos, me tira dessa situação. Então perceba que o salmista começa de uma maneira muito crítica, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, se o Senhor não está me ouvindo, Deus, se o Senhor não responder, a minha situação não tem mais esperança, é como quem desceu ao Sheol. E aí ele diz: Senhor, eu estou clamando por socorro, é urgente. E aí ele diz: Senhor, eu estou levantando as minhas mãos, eu dependo totalmente do Senhor, para o Senhor me tirar dessa. Aí fez essa oração, né, com certeza, né, passou um tempo, ele viu a resposta do livramento. E aí quando chegou lá do versículo 6 até o versículo 9, então aí é o louvor, né? Aí diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Então perceba que o salmista depois fica numa alegria imensa, radiante. Agora ele está louvando, agora ele está declarando essa bondade, esse amor de Deus. E aí o salmista está vivendo um outro quadro. Antes ele estava se sentindo como alguém que não tinha mais esperança. Agora ele está como quem sonha. Né? Parece um sonho, ele está radiante: Senhor, bendito seja o Senhor, ouviu a minha voz, o Senhor me socorreu, o Senhor me ouviu. Gente, é isso que Deus faz comigo e com você. Então, se você estiver no momento passando uma situação como o salmista descreve lá no começo, não é o fim. Não se desespere, tem esperança no Senhor. Deus vai te responder. Continua clamando por socorro, pode abrir seu coração como o salmista, falar: Senhor, a sensação que eu tenho é que o Senhor não está me ouvindo. Deus, se o Senhor não vir agora está difícil. Deus, socorro, é urgente. Pode falar isso para o Senhor. Deus conhece o seu coração, isso não é pecado. Isso é ser sincero com Deus, falar o que você está sentindo. Ele conhece o nosso limite humano. Chega e fala isso para Ele. E tenha certeza que Deus vai te responder, né? E você vai ficar como salmista aqui. Daqui a pouco você vai dizer: Senhor, passou. Senhor, que alívio. O Senhor foi o meu socorro. O Senhor me deu livramento. O Senhor é bom. Então esse salmo está aqui para nos ensinar
que Deus é um Deus que responde às nossas orações. Esse salmo aqui está para nos ensinar que por mais difícil que seja o momento que estejamos passando, podemos confiar que Deus vai nos tirar dessa, que a bênção do Senhor estará conosco. Né? Então creia nessa palavra, né? Guarda essa palavra no coração, medita de novo nessa palavra, leia de novo, né? Reflita nela, ouça a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus falando dentro de você acerca do texto. Eu tenho certeza que você vai se sentir fortalecido e cheio de esperança. Amém? Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.